pessoal do Insta, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Esperar o pessoal chegar. Olá, olá, olá. Vamos ver quem vai aparecer em pleno feriado. Bom, pelo menos não tem desculpa, né? De que não deu tempo, de que tá ocupado. Pelo menos eu acho, né? Por ser feriado, né? Hoje a gente vai falar então como que a gente lida com pessoas que ficam nos cobrando, né? Então, não sei se acontece com todo mundo, mas é bem comum a família ficar cobrando de a gente dirigir, de que a gente precisa voltar a dirigir, né? E a gente vai ver vários aspectos disso, de o que pode ser ruim, o que pode ser bom disso. E vamos entender também, aprender algumas coisas que a gente pode fazer para isso, tá? Não só entender, mas também até separei umas frases que a gente pode fazer. Então, não só isso, mas algumas frases que a gente pode utilizar quando as pessoas nos cobram. Oi, Elma, tudo bem? Professora Elma, que fizemos uma live esses dias lá no perfil dela, ainda está disponível se vocês quiserem lá dar uma olhada. Até eu comentei no grupo do WhatsApp, se você participa, que aquela live está ainda disponível, né? Então a gente teve um bate-papo sobre medo de dirigir, a gente falou de alguns aspectos, características das pessoas que têm medo de dirigir, por que a gente tem medo de dirigir e algumas dicas, né? Então confira lá no perfil dela que vocês vão gostar bastante, tá? O perfil dela é Psicoeducar. Vamos dar mais alguns minutinhos pro pessoal aparecer aí e depois vamos começar essa live, ok? Nós aqui no sul estamos com o inverno antecipado, hoje é dia 2 de abril, e eu estou, de casaco. Tudo bem que eu não sou base pra ninguém, né? Porque eu sou meia friorenta, que nem diz o ditado, mas aqui o inverno se antecipou esse ano. Bem que disseram que ia realmente antecipar, né? Oi, Marta, tudo bem? Marta tá sempre presente também, né? Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente faz essas lives com muito carinho e é muito bom saber que vocês prestigiam. Olha a minha blusa, gente, né? Minha cara, ó, dos Mimi, né? É 2 Mimi, ó, coisa mais linda. Eu tenho essa blusa aqui meio chegada, faz muitos anos. Olha só a coisa mais fofa. A minha cara, essa blusa. Quando eu vi, eu disse, não, me dá essa blusa aí que tem tudo a ver comigo. E vocês, pessoal, vocês têm esse problema com pessoas que cobram vocês para dirigir? Me contem. Me contem pra gente já introduzindo o assunto. Ótimo, então deu uns minutinhos aí, vamos começar a nossa live, depois o pessoal vai entrando devagarzinho, certo? Então tá, então é muito comum a gente ver, né, essa questão das pessoas nos cobrarem, né? Então, principalmente as pessoas da nossa família, porque eu sempre falo que é bom a gente não compartilhar com as pessoas quando a gente tá tirando a carteira, por exemplo, né?
Mas as pessoas da nossa família não tem como a gente não compartilhar, né? Então as pessoas que moram na mesma casa, né? O marido, a mãe, enfim, quem vocês têm ali que moram junto com vocês, não tem como, porque como é que tu vai fazer a aula e não vai dizer pra ninguém, né? Como é que tu vai adquirir a carteira e não vai contar pra ninguém? Não tem como, né? Então eu trouxe vou trazer algumas dicas aqui pra vocês, algumas ideias, tá? De como que a gente pode lidar com isso, tá? Então, a primeira dica, né, eu até já dei. Cuidado com quem vocês compartilham, tá? Esse medo de vocês de dirigir. Porque muitas vezes a gente quer desabafar o que a gente tá sentindo, né? E acaba falando para qualquer pessoa, entre aspas, esse medo que a gente tem, tá? Então, quando a gente fala para alguém, quando a gente conta o que está acontecendo, a gente dá o direito de outras pessoas comentarem, né? Então, isso não só no teu meio de dirigir, mas começa a observar na tua vida como um todo. Toda vez que você compartilha as tuas dores, comenta do que acontece na tua vida, tu dá o direito para as pessoas de opinarem na tua vida, tá? Então, se as pessoas estão opinando demais na tua vida, cuidado com o que você está compartilhando, tá? Porque sempre que a gente abre o leque da nossa vida, você como que dissesse para a pessoa, olha, me dá a tua opinião sobre isso. É quase que automático quando você fala alguma coisa para alguém, a outra pessoa já se sente na obrigação de falar alguma coisa também, tá? É claro que até nesse sentido, o que a gente pode fazer? Às vezes a gente não quer uma opinião, a gente quer só desabafar. Então a gente pode comentar com a pessoa, né? Olha, tô te comentando isso, mas eu quero desabafar, tá? Não precisa me opinar, tá? Mas cuidado com quem vocês fazem isso, tá? Porque tem muitas pessoas que não tem medo de dirigir e que acabam falando qualquer coisa e te deixando mais para baixo ainda, tá? Então, muito cuidado com quem vocês fazem isso, a não ser que vocês realmente precisem, né? Como eu falei, a família imediata que mora na casa, não tem como esconder isso, tá? Ótimo. Se começar a travar, tá? Tanto no YouTube quanto no Insta, por favor, me falem que daí a gente vai dando um jeitinho, tá? Só peço para vocês isso para me auxiliando, que a gente não tem como saber aqui, né? Às vezes aparece um carregando aí, mas a maioria das vezes não aparece, tá bom? Então, a primeira coisa, né? É bom a gente saber lidar com essas cobranças para que a gente não se afete tanto, né? Saber o que falar para essas pessoas. Mas comecem a observar o porquê que essa cobrança te dói tanto, né? Às vezes a gente usa as pessoas como uma espécie de muleta, né? Fulano me cobra porque eu não dirijo, mas às vezes não é o fulano que tá chateado contigo, ele quer o teu bem, né? Se a gente começar a parar pra pensar assim, olhar por trás disso, a gente percebe que muitas vezes as pessoas não querem o nosso mal, né? Mas por que nos incomoda tanto? Esse é o primeiro ponto. Porque a cobrança só vai doer em nós quando for algo nosso também, né? Então, quando você se importa, quando você se incomoda com aquilo, é porque é algo que você também não tá satisfeito com aquilo, né? O que eu quero dizer com isso? Às vezes o incômodo de não dirigir é nosso e a gente acaba projetando para outras pessoas, né? Então o incômodo é meu. Eu que não estou confortável com isso, eu não faço nada para isso, eu não consigo fazer nada referente a isso e eu acabo projetando para outras pessoas. Eu acabo achando que os malvados da história são eles, tá? Então começa a perceber se essa cobrança das pessoas não é uma projeção tua, tá? É você que está se incomodando e acaba projetando nos outros, tá? Esse é o primeiro ponto que vocês devem observar nisso, tá? Observar também o lado da pessoa, né? A gente sabe que tem muita gente maliciosa, a gente sabe que tem muita gente má, que só quer fazer fuxico, mas a gente sabe também que tem pessoas que realmente se importam conosco. Então começa a observar qual que é a intenção dessa pessoa. Será que essa pessoa tá falando por mal?
ou ela tá falando por bem, né? Então, por exemplo, a nossa família imediata, ela vai estar falando pro teu bem, né? Ela não vai estar falando pro teu mal. Então, começa a olhar qual que é a intenção positiva da pessoa quando que ela me fala o que ela tem para falar. Qual que é a intenção positiva dela? Tá? E aí a gente começa a perceber, por exemplo, minha mãe me cobra porque ela sabe que eu preciso, ela sabe que se eu dirigisse eu poderia ir trabalhar com o carro, eu tenho filhos, então eu preciso levar meu filho para a escola, ela vê a minha dificuldade, né? Então ela não tá fazendo isso por mal, né? Olha só, muita gente entrando, tudo bem, pessoal? Eu queria que vocês me sinalizassem se vocês passam realmente por isso, se isso é algo pertinente na vida de vocês, que vocês sentem essa cobrança ou não, né? Me contem como que é isso na vida de vocês, tá? Então, esse ponto de a gente saber o que tá por trás da cobrança dessa pessoa também nos ajuda muito, né? Muitas vezes é só para ajudar e acaba que a gente se ofende com isso. E eu digo assim que dirigir não, quando você quer passar na prova, é que nem quando você quer engravidar, né? Quando você fala para alguém que você quer ter um filho, que você quer engravidar, você fica tão nervosa com aquilo, das pessoas te cobrando, que você acaba travando, você acaba ficando ansiosa, acaba ficando nervosa, e aí que você não consegue mesmo, né? O dirigir é da mesma forma, fazer a prova da autoescola, né? Então, quando você fala para as pessoas, elas ficam te cobrando. E aí, já passou? E aí? E aí, já conseguiu lá passar a carteira? E aí, já pode dirigir? Né? Então, é a mesma coisa. Então, para os dois casos, tanto do dirigir quanto esse do engravidar, o conselho é o mesmo, né? Tentem ficar com a boca fechada, né? Não falem, né? Não por... Tem muitas pessoas que acham que é algo supersticioso. Não, não é isso. É só para uma segurança para você mesmo, né? De que fica mal para você. Então, se você ainda não fez a carteira, esse é o conselho que eu te dou. Não fala para ninguém que você está fazendo a carteira. É melhor para ti do que ficar compartilhando com as pessoas e depois as pessoas ficarem te cobrando. E mais uma vez, às vezes é por fuxico mesmo, né? É por... a vizinha quer saber para fuxicar minha vida, né? Mas muitas vezes não é por mal, é só vocês separarem. De repente vocês já fizeram essa pergunta para alguém, né? E aí, conseguiu? E aí? Né? É porque você se interessa pela pessoa. Você tá interessado na vida dela, você quer o melhor dela, e aí a gente quer saber se a pessoa realmente conseguiu, né? Mas acaba nos chateando isso, tá? Então, esse é outro ponto que a gente precisa visualizar, tá? E quando que as pessoas vão começar a dar crédito para nós, né? Então, por exemplo, meu marido quer que eu dirija, né? Mas ele não acredita que eu vá conseguir isso. Quando que ele me pede, eu vejo aquela expressão de que, eu acho que ela nunca vai conseguir, né? E é comum isso. Eu até queria compartilhar para vocês uma história minha, né? Que eu passei por isso. As pessoas, elas só vão acreditar em você quando você tiver resultado, né? Então, muitas vezes, nem nós acreditamos que nós vamos conseguir. E a gente espera que as outras pessoas acreditem na gente, que as outras pessoas achem que a gente vai conseguir, mas nem nós não acreditamos em nós mesmos, né? Então, isso aconteceu comigo quando eu comecei a querer empreender, né? Então, quando eu comecei a fazer meus primeiros cursos, e eram cursos caros, tá? O primeiro curso que eu fiz custou 5 mil reais. Era muito caro e assim, eu não tinha nenhuma perspectiva de que aquilo ia dar certo, nada. Era só uma ideia. Eu pensei, vou fazer um curso para que eu possa empreender e para que eu possa trabalhar de casa. Então, tudo que eu faço hoje, eu já visualizava anos atrás. Eu nem sei dizer quantos anos atrás, deixa eu ver. Eu acho que foi ali por 2015. 2015, então fazem, 6 anos isso, né? E aí eu comecei a visualizar isso, só que tu imagina, né, que nem, até meu marido, né,
a gente vai gastar tudo isso e a gente não sabe se isso vai ter retorno. E ele tinha razão, né? Minha mãe também, mas como, né? Vai fazer esse curso, não existe isso, trabalhar de casa, imagina. Hoje tá bem comum isso, até por causa da pandemia, né? Mas há 5, 6 anos atrás isso não era comum. E aí tu dizia que tu ia trabalhar de casa, parecia, sabe aqueles golpes que as pessoas dizem assim, ganhei R$ 300 sem sair de casa, a gente vê bastante, né? Parecia aquilo. E ninguém acreditava que isso realmente ia conseguir de fato, mas eu tinha aquele sonho, eu quero fazer isso, tá? Aí fiz aquele curso a duras penas, aí fui fazendo uns outros cursos, fiz especializações, fiz várias coisas, né? E sem perspectiva de que aquilo fosse realmente dar certo de fato. Até que eu comecei a ter resultado, né? Até que finalmente o que eu tinha traçado para mim realmente estava se concretizando. Aí as pessoas começaram a acreditar em mim, né? Talvez até hoje as pessoas pensem, né? Nossa, mas como assim trabalhar de casa? Que coisa estranha, atender online, ai que coisa mais esquisita, né? Mas por estar realmente se concretizando, as pessoas acreditam em mim. Mesmo que elas não entendam plenamente isso, elas dizem, não, ela tá se virando, né? Ela tá pagando as contas dela, então tá tudo certo, né? Então isso é a mesma coisa quando que a gente quer dirigir, né? Quando as pessoas veem que você está conseguindo, quando você tem resultado, quando que você está se esforçando ao máximo para isso, né? Tá estudando, tá se esforçando, não tá deixando a preguiça bater, né? Não, hoje eu não vou. Não, isso aqui, eu não quero fazer. Quando as pessoas veem que de fato você está se esforçando para aquilo, elas vão começar a te dar crédito, né? E aquela velha história, né? No início ninguém acredita em nós mesmos, né? Talvez as pessoas te conheçam e sabem que talvez você tenha alguns outros medos, que você é uma pessoa mais insegura. Oi, Lúcia, tudo bem? As pessoas sabem disso, né? Então é difícil até para elas dar uma oportunidade para você mostrar o teu potencial, mas quem tem que acreditar é você, né? A primeira pessoa que tem que de fato dar o primeiro passo e persistir é você. Se nem você acreditar, ninguém mais vai acreditar, tá? Então pegue esse meu exemplo, tá? Ninguém acreditava em mim, né? E quando eu projetei isso para mim, eu acreditava. Depois, quando eu vi que não era tão fácil quanto eu imaginava, eu também desanimei. Eu pensei, será mesmo que isso vai dar certo? Mas deu certo. Mas por quê? Porque eu persisti, tá? E nada na vida é fácil, gente. Eu vejo muita gente achando que dirigir é fácil, que superar o medo é fácil. Nada é fácil, gente. Nada é fácil. Oi, Érica, tudo bem? Nada é fácil, tá, gente? Tudo exige esforço. Talvez você veja pessoas que nem se esforçaram tanto para tirar a carteira, mas isso é minoria, tá, gente? Não se iludam com isso. Que achar que todo mundo que vai lá, vai conseguir e é só fazer isso. Não, gente, não se iluda. Até mesmo, vamos pegar assim os meninos, né, que já dirigem há muito tempo. Vocês não pensem que eles não ficam nervosos lá na hora da prova, tá? É ilusão achar que eles não ficam nervosos, tá? Eles ficam sim. Eu até já contei essa história numa live, eu não sei se quem tá aqui já ouviu essa história, que quando eu fiz a minha carteira de moto, que foi a minha primeira habilitação, né, que eu fiz, depois eu fui fazer de carro. Tinha um rapaz lá que fazia 9 anos que ele dirigia moto, ele tinha uma moto e ele trabalhava com ela. Então todo dia ele ia e voltava do trabalho com ela. E ele reprovou. Ele saiu de lá indignado. Ele disse: 9 anos que eu dirijo todos os dias e eu reprovei, né? Então não pense, até para ele poderia pensar: meu Deus, coisa mais fácil, né? Todo dia eu dirijo moto. E foi lá e reprovou. Tá? Então não pensem que as coisas são fáceis assim para todo mundo, não é. Certo, pessoal? Eu tenho umas frases também que vai ajudar vocês a lidarem quando as pessoas vão te cobrar, tá? Então eu até tenho um documento aqui que eu quero ler para vocês depois, tá bom? Então, como que a gente vai lidar? O que a gente pode falar para as pessoas
que vão nos cobrar do porquê que a gente não dirige, do porquê que a gente, se a gente passou na carteira ou não, e que dirigir é fácil, tá? Então eu preparei algumas dicas para ler para vocês aqui. Mas o que deve ficar bem ciente para vocês é de nunca julgar o outro, né? Nunca falar assim, porque você só fica falando isso, você só me cobra por causa disso. Nunca falar do outro. Sempre falar de como você se sente, tá? Porque para não iniciar uma discussão, para não iniciar uma briga, tá? A gente não quer brigar com as pessoas por esse motivo, tá? Então sempre fale a maneira que você se sente da pessoa estar falando daquela forma, tá? Então vou abrir aqui meu documento para vocês verem o que vocês podem fazer, tá? Por exemplo, um parente de vocês, aquela tia bem amada, né? Que fica cobrando vocês porque vocês não dirigem ou porque você não passou na prova, né? Ou até mesmo teu marido, né? Mas tu tem habilitação e não dirige? Como assim, né? Então, uma das frases que você pode falar é o seguinte: sou muito grata pela sua preocupação, mas eu gostaria que você não tocasse mais no assunto porque é difícil para mim, né? Então, mostrar que quando a pessoa comenta aquilo com você, você fica magoada porque é muito difícil para você, né? E que você realmente gostaria de atender essa expectativa, tanto da pessoa quanto a dela mesma. Mas que aquilo nem para você é fácil, tá? Então essa é uma das frases que você pode usar, certo? Outra frase que você pode utilizar, quanto mais você me cobra por isso, mais triste eu fico, né? Então mostrar para a pessoa que aquela cobrança que a pessoa tá tendo com você tá te deixando triste, que você está ficando nervosa, que eu não sei vocês, né? Mas eu não me sinto confortável quando alguém cobra alguma coisa, né? Quando alguém pressiona alguma coisa, ainda mais se é algo que não tem muito motivo válido, né? Então, por exemplo, no trabalho, é óbvio que as pessoas vão ter que cobrar aí, né? Tudo certo. Mas que nem a questão do dirigir, é um objetivo que você também quer. E você não está fazendo, você não está deixando de fazer só porque você não quer, por preguiça, por algo assim. Não, a gente sabe que tem algo por trás, né? Então, sempre mostrar para a pessoa como que você se sente. Até tem uma outra frase, até aqui a próxima que eu preparei, né? Que você mostrar para a pessoa como você gostaria que a pessoa te ajudasse. Porque às vezes a pessoa quer te ajudar, né? Talvez ela fale aquilo não para te julgar, para te criticar, para mostrar o quanto que você não consegue. Não, ela quer de fato te ajudar, ela tem interesse em você. Então, olha só, outra frase que vocês podem falar. Talvez você não entenda isso porque você nunca teve medo de dirigir, tá? Então, pessoas que não têm medo de dirigir, eles não entendem o que é esse medo de dirigir. Mas eu gostaria que ao invés de você me cobrar, você me incentivasse e me ajudasse. E mostra para a pessoa como ela pode te ajudar, né? Eu gostaria que você me desse uma dica. Eu gostaria que você me dissesse como você faz. Eu gostaria que você me dissesse como foi a tua prova na autoescola, para que eu possa pegar esse aprendizado para mim. Realmente é muita cobrança, né, Marta? Você passa por isso também? Me conta aqui, como que é isso, né? Então, olha só, essa frase aqui, por último, que eu falei, olha que leque, e muda, né? Então, talvez, e não julguem a intenção da pessoa, tá? Eu acredito que muitas vezes a pessoa quer mesmo te ajudar e ela não tem a intenção de te magoar, talvez ela nem saiba que isso magoa, né? É a mesma coisa quando a gente fala pra pessoa lá que quer engravidar, né? Tu vai dizer, e aí, já conseguiu? Mas é assim, por uma boa intenção. Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz isso. Depois eu vi que... Depois que eu aprendi que isso não é bom, eu não faço mais. Mas eu já fiz isso. Mas não foi com uma má intenção de dizer, eu vou lá cutucar na ferida dela. Não, foi por uma boa intenção. Pra ver se ela tinha conseguido o objetivo dela. Pra que ela compartilhasse essa alegria comigo, né?
Então, talvez a intenção da pessoa também seja essa. Ai, deixa eu ver se ela já conseguiu, né? Porque ela queria tanto, deixa eu ver se ela conseguiu, né? Então, mostrar para a pessoa que aquela cobrança não tá te ajudando, mas e mostrar para ela como que ela pode te ajudar, então. Vamos ver. Me falaram para vender a minha moto por eu ter medo de pilotar. Pois é, então, Marta, tu pode mudar isso, né? Mostrar para a pessoa como que ela pode te ajudar, né? De repente, não sei essa frase quem que foi, mas se foi do teu marido, os homens, eles são pessoas práticas, né? Eles vivem pro lado racional. Então, ele vai pensar, pra que ter uma moto se ela tá parada ali? Então, você mostrar para ele, você se dedicar a realmente superar esse medo de dirigir, ele tem que ver esse teu esforço, senão, de fato, ele vai ter razão, né? Então mostra para ele que você realmente quer isso, que você está fazendo de tudo para isso. Oi, Tati, tudo bem? Tati Gonçalves, tá? Então mostra para isso, que nem eu disse anteriormente, as pessoas só vão acreditar na gente quando a gente trouxer resultado, né? Então, enquanto você não trouxer resultado, ninguém vai acreditar em você, tá? E a gente não pode nem questionar isso. Vamos fazer pelo lado, vamos mudar os papéis, né? Vamos colocar no papel da outra pessoa, né? Então imagine que você tem um familiar, um amigo, que tá ali, que quer fazer alguma coisa e não consegue, né? Qual seria a tua atitude em relação a isso? Se a pessoa vai e não consegue, né? Isso acontece muito com quem quer empreender, até comentei o meu caso, né? Tu pensava, não, isso aí, ó, não vai dar em nada. Isso aí, ó, a pessoa que esquece da onde que ele tirou essa ideia, né? E aí a pessoa começa a ter resultado, você vê que a ideia da pessoa fluiu, e aí você pensa, nossa, eu nunca imaginava que isso realmente ia dar certo, né? Aí tem até aqueles ditados, né? Ah, eu sempre acreditei em você, mas na verdade ele não acreditou por querer nenhuma, né? Mas na hora que tá ali, porque todo mundo vê o palco, mas não vê o bastidor, que nem diz o ditado, né? Então, no teu objetivo de dirigir vai ser a mesma coisa, tá? As pessoas só vão acreditar que você realmente é capaz quando você trouxer resultado, quando você mostrar teu esforço, tá? Mas essa persistência tem que vir de você e não deles, tá? É muito comum a gente esperar do outro. Esse incentivo que a gente gostaria que nós mesmos desse, a gente espera do outro. Mas se nem nós conseguimos dar para nós mesmos, por que o outro vai conseguir fazer isso? Né? Então pensem nisso, tá? Ó, outra frase que vocês podem utilizar. Talvez a sua intenção seja de me ajudar, tá? Então, qualifiquem a intenção da pessoa, não julguem a intenção da pessoa. Mas quando você me cobra por isso, eu me sinto pressionada e eu fico mais nervosa, tá? Então, aqui nesse caso, a pessoa vai perceber, né? Ah, então tá, então a minha cobrança tá te deixando pressionada e nervosa. Então tá, não vou mais cobrar. Aí, aqui nesse caso, é muito importante que vocês, mais uma vez, né, de fato se esforcem para isso. Porque senão a pessoa vai dizer assim: ah, você disse que você fica nervosa quando eu te cobro, quando eu te pressiono, mas eu não vejo você se esforçar para isso, né? Então eu parei de cobrar. Eu parei de falar, que nem aquela coisa, eu não falo mais nada, né? Então, as pessoas têm que ver que de fato você quer muito esse objetivo, tá certo? Quando alguém fala, ah, mas como que tu não consegue dirigir? Dirigir é tão fácil. Alguém já ouviu isso? Comentem aqui pra mim se alguém já ouviu isso. Aí você pode responder da seguinte forma, ó. Realmente, dirigir é fácil. Emagrecer também é. Nem por isso todo mundo consegue, né? Se for parar a lógica do emagrecer também é muito fácil, né? Ah, é só a gente comer comidas mais saudáveis, mais frutas, mais verduras, menos frituras, menos doce. Todo mundo sabe o que tem que fazer, né? E por que a maioria não consegue? 60% da população do Brasil tá com sobrepeso, né? Então, essa justificativa é que o dirigir é fácil, então emagrecer também, todo mundo deveria conseguir. Então, da mesma forma, o dirigir, né? Ah, mas é muito fácil, é só acelerar, é só trocar, é só fazer assim, é só fazer assado, é só, tudo bem,
É fácil, mas nem todas as pessoas conseguem. E pra mim ainda tem alguma coisa que eu não consigo, né? Oi, Gladson, é isso? Boa noite, Josi, tudo bem? Muito bem. Agora, quando que alguém te fala assim, e aí, já passou na prova? Né? E tu, ai, que raiva, né? Eu rodei pela terceira vez, agora eu vou ter que dizer que eu reprovei de novo, né? Aí você pode dizer, estou quase passando, né? Estou me esforçando muito para isso. Quase passei, né? Quase que eu passei. Estou me esforçando para isso, tá? E aqui mais uma vez, né? Verificar a intenção da pessoa. Se a pessoa ela quer te ajudar, ela realmente merece uma resposta, né? Então, a tua amiga, o teu marido, a tua mãe, pessoas que tu sabe que querem te ajudar, né? Agora, aquela vizinha fofoqueira, né, que só quer fuxicar da tua vida, muitas vezes a resposta para ela é o silêncio, né? Ela não merece uma resposta. Ela só quer. Se tu identifica a maldade no comentário, ela não merece uma resposta, tá? Então, às vezes, só dá um sorrisinho. A pessoa fica até envergonhada de ter feito uma pergunta indiscreta. Ou fez uma pergunta que ela sabe que foi maliciosa, tá? Então, às vezes, o silêncio é a melhor resposta, tá? Vocês não precisam ter resposta para tudo. Não precisam, tá? Então, muitas vezes, o silêncio é a resposta, tá? Então, absorve e toca para frente, tá? Quando a pessoa fala o seguinte, mas por que tu não dirige? Por que tu não dirige? Todo mundo da tua família dirige, só você que não? Então, você pode falar assim, ó, eu não dirijo porque eu ainda não me sinto totalmente segura nesse carro. É claro que a gente sabe que você não se sente segura em qualquer carro, mas no teu carro também você não se sente segura, né? Então, não é uma mentira. E eu não quero causar nenhum acidente. Obrigada pela preocupação. Ponto. E encerra o assunto, tá? Então, todas as respostas que vocês forem dando, encerra o assunto. Não dá brecha para a pessoa continuar o assunto. Dá uma resposta, pam, e encerra o assunto. A não ser aquele lá de cima, né? Que eu comentei antes, de mostrar para a pessoa como que ela pode te ajudar. Aí sim, né? Você pode continuar a conversa. Mas nesses casos que é só fuxico, ou não responde nada, ou responde e finaliza o assunto. Muito obrigado pela tua preocupação. E amanhã tu vai fazer o que mesmo? Já troca, tá? Porque ninguém merece ficar discutindo uma coisa que a gente sabe que tá ruim, que não é legal pra ti, tá? Então, essa é a melhor resposta que você pode dar muitas vezes. Certo, meninas e meninos? Eu gostaria de saber se você tem alguma dúvida, se essa live fez sentido para vocês. Agora eu tô aqui para vocês, né? Se vocês querem tirar alguma dúvida, senão a gente já encerra. Vocês gostaram dessa live? Fez sentido? Alguém tava passando por isso? Me contem. Obrigada pelos coraçõezinhos. Muito obrigada. Então, como eu falei que essa live não vai ter reprise, eu vou salvar ela por algumas horas e depois eu vou encerrar, tá? Oi, Bruna, tudo bem? Então, assim, se vocês querem que eu deixe essa live salva para sempre, entre aspas, deixar ali no feed, tem que ter pelo menos 10 compartilhamentos, tá? Então, se vocês querem ver de novo essa live, anotar as frases, compartilhem, tá? Depois que eu encerrar, compartilhem lá nos stories de vocês ou com uma amiga, tá? Que daí eu deixo salva por mais tempo, tá bom? E se vocês querem participar do meu grupo no WhatsApp, que eu sempre mando lá materiais, mando os avisos, vai lá no link do meu perfil, que lá tem, tá? Aí vocês podem entrar e ficar sempre por dentro. A Erika disse que já tem a resposta, que legal. Essa foi a minha intenção, né? De chegar aqui e dar a resposta pra vocês poderem usar.
tá? E se vocês querem aprender mais sobre técnicas para superar o medo de dirigir, para que vocês não precisem ficar passando por essa situação, eu tenho o curso Técnicas para Superar o Medo de Dirigir, tá? Custa R$ 97 e vocês podem aprender várias técnicas que eu ensino para vocês poderem passar na prova, voltar a dirigir, tá bom? A Josi disse que tá ouvindo muito isso também. Certo, pessoal? Então, 10 compartilhamentos aqui no Instagram, eu deixo essa live salva para sempre, tá? Eu vou ficar de olho ali nos indicadores, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.